Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, nós estamos felizes em adentrar a sua casa com o programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado por sua atenção. E olha, no programa de hoje, o pastor Hernandes vai compartilhar conosco o que nós acreditamos ser a espinha dorsal do Evangelho, que é a mensagem sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você não pode perder essa mensagem, portanto, convide os demais da família para que deem um tempo agora e ouçam esta mensagem da Palavra de Deus, a gloriosa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de passar a palavra para o pastor Hernandes, eu gostaria de conclamar você para fazer parte conosco deste ministério, um ministério de evangelização através da televisão. Você sabe da importância que é ter um programa como este veiculando na televisão, um programa que prega o Evangelho como ele é. Então, seja um parceiro em missão da Igreja Presbiteriana do Brasil neste ministério de evangelização. Como? Você ligue para nós de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Ligue 0800 119 105. 0800 119 105 e diga: eu quero ser parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E nós enviaremos para você, como sinal de gratidão, o livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Desde já, muito obrigado. Conforme foi anunciado, nós vamos falar sobre a gloriosa ressurreição de Cristo, e isto à luz de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Vamos ouvir a leitura do texto. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A história de Jesus não terminou na sexta-feira da paixão. A biografia dele não se encerra com o seu sepultamento. A Bíblia diz que a morte não pôde retê-lo. Jesus entrou na morte para arrancar o aguilhão da morte, para matar a morte com a sua morte, ressuscitando gloriosamente. Ele ressuscita como primícia de todos aqueles que dormem, porque ele venceu a morte. Nós recebemos imortalidade e vida eterna. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, que é o capítulo que trata desta gloriosa verdade e de maneira mais profunda e mais detalhada, vai nos informar que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a morte de Cristo não foi um acidente e a ressurreição de Cristo não é uma surpresa. Cristo morreu porque desde a eternidade estava planejado nos decretos de Deus que ele, Jesus, far-se-ia carne, viria a este mundo, assumiria o nosso lugar como nosso substituto, levaria sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado porque sua morte não foi um blefe, não foi um engodo. Ele morreu de fato, mas ele ressuscitou segundo as Escrituras, porque também estava determinado que ele venceria a morte, que ele triunfaria sobre a morte. Eu quero dizer para você
que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico incontestável. É uma realidade inegável. O mundo, ao longo dos séculos, tem tentado conspirar contra esta verdade bendita, mas prevalece este fato inequívoco de que ele venceu a morte. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Maomé, de Confúcio, de Allan Kardec, de qualquer homem da história, mas o túmulo de Jesus foi aberto de dentro para fora. O túmulo de Jesus está vazio, ele está vivo, ele está reinando, ele voltará gloriosamente, ele venceu a morte. Mas a segunda coisa que eu quero dizer para você é que a ressurreição de Cristo é a verdade principal, é a pedra de esquina do cristianismo. O apóstolo Paulo chegou a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então aqueles que morreram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos falsas testemunhas de Deus dizendo que Ele ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Nós seríamos então os mais infelizes de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou e Ele abriu o caminho da imortalidade e nós temos a plena convicção de que também ressuscitaremos com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, celestial, como o corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. A ordem da ressurreição é que Ele veio primeiro. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é aquele que abriu a fila da ressurreição gloriosa e nós, em seguida, seguiremos aquele que é as primícias, que é o primogênito. E esta esperança bendita nós temos. A morte não tem a última palavra. O nosso destino final não é um túmulo gelado. A morte foi vencida, a morte foi conquistada e nós podemos gritar com toda a força da nossa alma, como Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Mas talvez você pergunte, como perguntaram para Paulo, como é que vai ser esse corpo da ressurreição? Em que corpo as pessoas vêm quando ressuscitarem? E Paulo vai ilustrar isso de uma maneira muito bonita. Ele ilustra com a semente. Ele diz o seguinte: semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Note você uma coisa interessante. Há uma conexão e uma desconexão. A desconexão é que este corpo que desce à sepultura é um corpo frágil, é um corpo terreno, é um corpo, às vezes, doente, é um corpo que se corrompe mediante os dramas da vida. Mas o corpo que se ressuscitará é um corpo novo, sem defeito físico, sem fraqueza, sem mais capacidade de morrer. É um corpo incorruptível, é um corpo imortal, é um corpo poderoso e é um corpo glorioso. O que é a conexão? É que quando morre o José, ressuscita o José. Morre o João, ressuscita o João. Não existe reencarnação, existe ressurreição. Você morre, você ressuscita. Você morre, você ressuscita, você vai comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. Mas ainda, a Bíblia diz, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. O corpo da ressurreição que nós teremos vai ser um corpo poderoso, vai ser um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, ele entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Ele saía de Jerusalém e aparecia na Galiléia sem precisar percorrer o trecho. Com um corpo de glória, ele foi assunto aos céus, entre nuvens, de onde há de voltar para buscar a sua igreja. Assim será o nosso corpo, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Mas eu concluo perguntando para você assim, e quando é que isso vai acontecer? A Bíblia diz que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. E vai ser num momento, num átomo de tempo,
num abrir e fechar de olhos, a trombeta de Deus vai ressoar, a voz do arcanjo vai ser ouvida, e então os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E nós que cremos no Senhor Jesus, ressuscitaremos com um corpo novo, belo, glorioso, poderoso, e nós estaremos para sempre e sempre com o Senhor. Não importa como um homem morre, o que importa é como ele ressuscita. E eu pergunto a você, você já confiou em Jesus Cristo para a sua salvação? Você já pôs a sua fé unicamente no Filho de Deus? Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida. Você tem plena certeza que seus pecados já foram perdoados, que o seu nome está escrito no livro da vida, que você tem a garantia, a certeza da vida eterna. Preste atenção nisso. Nenhuma igreja pode salvar você, nenhuma religião pode salvar você, nenhum missionário pode salvar você, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem João, nem nenhum homem da terra pode salvar você. A salvação está em Jesus. Se você agora mesmo confiar no Filho de Deus, se você colocar agora a sua fé no Filho de Deus, seus pecados serão perdoados e você receberá dele a vida eterna. E você terá a convicção de que quando você morrer, o seu corpo, no dia da ressurreição, será um corpo glorioso, como o corpo da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero orar em seu favor, porque agora mesmo você pode tomar posse da vida eterna. Onde você está? Ore comigo. Ó Deus, eu quero te agradecer por essa verdade bendita da ressurreição de Cristo, que nos traz esperança, esperança da vida eterna. Aplica, ó Deus, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mota, vem terminar o programa aqui conosco. Bom, pastor, e trazer mais uma palavra para aqueles que estão nos assistindo, por gentileza. Na linguagem do apóstolo Paulo, nós podemos dizer, se Cristo não tivesse ressuscitado, nada teria sentido. Nada faria sentido para nós. O programa Verdade e Vida não teria sentido, nada teria sentido se Jesus não tivesse ressuscitado. É porque Ele ressuscitou que nós temos esperança. Que bom poder ouvir a mensagem da Palavra de Deus como ela é. Não é verdade? Por isso eu quero dar a boa notícia que se você quiser ouvir novamente, assistir novamente esta mensagem e outras, entre no canal no YouTube do programa Verdade e Vida, www.youtube.com.br/programa Verdade e Vida, e lá você terá esta e outras mensagens pregadas aqui no nosso programa. Deus o abençoe. Muito obrigado. Não é isso, pastor Hernandes? Exatamente isso, pastor. E nós estamos encerrando, então, mais um programa Verdade e Vida, mas voltaremos no próximo domingo, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram